Hoje vamos recapitular o filme chamado O Pacto. Após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos enviaram inicialmente 1.300 tropas para o Afeganistão. 10 anos depois, o número cresceu para quase 100 mil. Para auxiliar nessa missão, as Forças Armadas contrataram tradutores, oferecendo vistos para eles e suas famílias em troca de ajuda. Num dia quente, o sargento-chefe John Kinley e sua equipe fazem uma inspeção de rotina em veículos. Seu tradutor, Hadi, trabalha com Jack para questionar os motoristas sobre seus veículos. Um motorista fica irritado com as perguntas, chamando a atenção de Tomcat e Chow Chow. Kinley ordena que Hadi e Jack verifiquem a parte de trás do caminhão. O motorista, agora visivelmente nervoso, foge na direção oposta, e Kinley percebe o perigo iminente. Kinley e sua equipe estão tristes pela perda de Jack e Hadi. Agora, Kinley precisa escolher um novo tradutor e escolhe Ahmed, que foi altamente recomendado. Ele é inteligente, calmo e determinado. Então Kinley confia plenamente nele para o trabalho. No dia seguinte, a equipe patrulha as ruas em busca de IEDs. Eles chegam a um prédio no final da rua, e Ahmed reconhece o local, avisando que vão precisar de ajuda para encontrar o que procuram. Um homem magro abre a porta e relutantemente permite que a equipe entre. O lugar está bagunçado, com corpos inconscientes e tubos de narguilé espalhados. Kinley se afunda em uma cadeira próxima, sentindo-se derrotado. Na base, Kinley desabafa sua frustração com seu superior, Coronel Volks. Embora Volks não possa oficialmente aprovar ultrapassar os limites oficiais, também não o desencoraja. O sargento O'Brady testemunha a conversa e fornece a Kinley o apoio necessário para começar. Mais tarde, a equipe encurrala o traficante de drogas. Ahmed não faz uma tradução literal. Em vez disso, ele dialoga com o homem. Apesar de Ahmed oferecer dinheiro, o traficante não cede, ameaçando a família de Ahmed e prometendo matá-los na frente dele. Ahmed mantém a calma, oferecendo mais dinheiro. Kinley não aprova essa abordagem, mas eventualmente Ahmed convence o traficante a cooperar. Ele revela 2 locais onde os IEDs estão sendo construídos, mostrando que não é apenas uma fábrica. Na base, Kinley descobre que Ahmed se voluntariou para ajudar as Forças Armadas dos Estados Unidos após os talibãs terem matado seu filho. Isso dá a Kinley uma nova perspectiva sobre Ahmed, mas ele ainda ordena que Ahmed nunca desobedeça suas ordens novamente. No outro dia, a equipe se reúne e tudo indica que os talibãs estão construindo IEDs em um deserto próximo. Um segundo tradutor sugere uma estrada secundária, pois a rota mais curta está bloqueada devido às chuvas recentes. Kinley concorda, e a equipe parte. No caminho, Ahmed pede a Kinley para reconsiderar. Kinley para os veículos. Ahmed alerta que o segundo tradutor está os levando para uma armadilha. Kinley toma medidas imediatas, ordenando que 2 homens examinem a área do alto do morro, enquanto o outro entra em contato com a vigilância aérea. No entanto, o morro está vazio, sem ninguém à espera da equipe de Kinley. Kinley se vira para confrontar Ahmed, mas ele já está dominando o segundo tradutor, com uma arma apontada para o pescoço dele. Kinley reage sacando sua arma e ordena que Ahmed largue a sua. Ahmed reluta até que o segundo tradutor confessa que os talibãs têm sua família. A vigilância aérea confirma que a equipe de Kinley estava prestes a cair em uma emboscada. A equipe segue pelo outro caminho e encontra o esconderijo de armas dos talibãs no deserto. Kinley sabe que a posição da equipe só será segura por um tempo limitado, mas eles decidem avançar mesmo assim. Kinley relata a descoberta pelo rádio e os reforços estão a apenas 15 minutos de distância. Eles encontram 3 homens do Talibã torturando um homem afegão, mas chegam tarde demais para ajudá-lo. Mais combatentes do Talibã aparecem e um tiroteio se inicia. Infelizmente, toda a equipe é morta. Kinley e Ahmed conseguem escapar em uma das caminhonetes do Talibã, mas são perseguidos por uma dúzia de homens. Quando a caminhonete deles tem um pneu furado, eles a abandonam e usam sua posição como vantagem, avançando cada vez mais na área de floresta. Os perseguidores do Talibã ligam para seu líder, que ordena que Kinley e Ahmed sejam capturados a qualquer custo. As Forças Armadas dos Estados Unidos chegam para recuperar os corpos da equipe. Kinley e Ahmed tentam retornar à base, mas seus rádios estão fora de alcance. Passam a noite nas montanhas. Na manhã seguinte, Kinley acorda Ahmed. Um rádio começa a captar um sinal. São os homens que os estão perseguindo. Isso indica que estão próximos. Kinley e Ahmed aumentam a velocidade em direção à base.
No caminho, encontram 2 homens em um vale e, optando por não usar armas de fogo, os matam com facas. Mais adiante, 2 homens os avistam em outra colina. Sem opção, acabam usando suas armas. Os tiros ecoam pelo vale, iniciando outro tiroteio e aproximando o Talibã de sua posição. Por sorte, eles conseguem se esconder a tempo. Posteriormente, eles se refugiam em uma casa. No dia seguinte, Kinley tenta encontrar uma rota de fuga, mas é baleado na perna, no lado do estômago e no ombro. O Talibã o captura, mas Ahmed intervém por trás e os mata. Ahmed troca de roupa e coloca Kinley em uma maca improvisada de madeira. Usando as estradas principais, ele viaja o mais longe que pode. Finalmente, Ahmed chega a uma cidade e aluga uma caminhonete. Seguindo em frente, 4 homens do Talibã param Ahmed na beira da estrada, pois a caminhonete deles está com problemas. Eles pedem uma carona e Ahmed concorda. Um deles fica na cabine com Ahmed, enquanto os outros 3 pulam na parte traseira. Kinley permanece quieto, escondido sob cobertores e tapetes. Um dos homens pergunta qual é a profissão dele, e Ahmed responde que vende tapetes e cobertores, perguntando se o homem está interessado. O homem ordena que Ahmed continue dirigindo, mas depois de alguns minutos, pede para que ele pare a caminhonete e agradece pela carona. Ahmed chega a um acampamento com alguns homens e pede ajuda para tratar os ferimentos de Kinley. Um afegão reconhece Ahmed e concorda em ajudá-los, pois não simpatizam com o Talibã. Ahmed troca a caminhonete por remédios, comida e uma carroça de 2 rodas. Eles continuam o caminho, e Ahmed luta para empurrar Kinley pelas montanhas na carroça, uma tarefa desafiadora e cansativa. À noite, Kinley acorda com dor excruciante, e Ahmed tenta confortá-lo. No dia seguinte, Ahmed chega a um ponto de onde consegue avistar a base a alguns quilômetros de distância. Posteriormente, Ahmed encontra uma pequena loja ao ar livre e compra água para se hidratar. Enquanto isso, uma caminhonete do Talibã também se aproxima para comprar água. Um homem começa a olhar sob os cobertores e descobre Kinley. Ahmed rapidamente mata os 2 e luta com o último, mas consegue neutralizá-lo também. Logo depois, as Forças Armadas dos Estados Unidos chegam. Ahmed é ordenado a levantar as mãos, é algemado pelos soldados e colocado no chão. Ele informa aos soldados que Kinley está em sua carroça. Um soldado olha e fica chocado ao ver que Kinley está vivo. 4 semanas depois, Kinley acorda no hospital, ainda se recuperando. 3 semanas depois, ele está em casa em Santa Clarita, Califórnia, grelhando bifes para sua esposa e filhos. No entanto, há um vazio em seus olhos. Ele descobre pelo sargento O'Brady que Ahmed e sua família tiveram que se esconder, pois ainda não receberam seus vistos. Logo depois, Kinley começa a ligar para qualquer pessoa que possa ajudar, mas é sempre colocado em espera. Ele precisa repetir suas solicitações várias vezes. Kinley é informado de que antes de um visto ser concedido, deve haver uma verificação de antecedentes. Ele questiona que tipo de verificação de antecedentes precisa ser feita para um bebê de 3 meses. Enquanto está em seu escritório, continua tentando ajudar a família de Ahmed, mas, desta vez, é desconectado da ligação, deixando-o irritado. No Afeganistão, Ahmed está com sua esposa e bebê de 3 meses quando recebe uma ligação informando que os talibãs sabem sua localização. Seu informante sugere sair pela porta dos fundos, mas há um intruso se aproximando. A esposa de Ahmed pega a bolsa deles enquanto ele se esconde atrás da porta. Quando o intruso entra, Ahmed o mata por trás. A família foge pelos fundos enquanto os talibãs derrubam a porta da frente. Na rua, Ahmed precisa se misturar com as pessoas para evitar ser pego. Quando as ruas estão vazias, Ahmed e sua família entram na parte de trás de um caminhão e foge. Por outro lado, o sargento O'Brady informa a Kinley que há outra solução. Um empreiteiro militar privado chamado Parker promete fornecer apoio, mas custa caro. Sua esposa sugere fazer um empréstimo para que Kinley possa pagar por isso. Mais tarde, Kinley pede agressivamente ao coronel Volks para garantir que os vistos estejam prontos quando necessário. Volks o alerta de que há uma recompensa pela sua cabeça pelo Talibã, mas Kinley sente que precisa fazer isso para ter paz. Kinley se despede de sua família e voa de volta ao Afeganistão usando o pseudônimo Ron Kay. Lá, ele se encontra com Parker, o chefe da operação, que informa a Kinley sobre uma mudança de planos devido à chegada iminente de um oficial da ONU, que obriga a adiar a operação por 3 dias. Kinley se recusa a aceitar o adiamento, insistindo em evacuar Ahmed e sua família hoje conforme o planejado. Parker entende, mas pede a Kinley que localize primeiro a família de Ahmed para que possam ser resgatados. Eles equipam Kinley com um carro e armas,
e ele parte sozinho para encontrar o irmão de Ahmed, com quem há uma reunião marcada. O irmão revela que só não foi torturado devido aos seus negócios com o Talibã e fornece a Kinley um motorista para levá-lo à localização de Ahmed. Enquanto dirigem, 2 homens do posto de controle do Talibã forçam o motorista a mostrar o compartimento de trás onde Kinley está escondido. Um dos homens se aproxima demais, forçando Kinley a matá-lo, assim como ao outro. Kinley e o motorista escondem os corpos na margem do rio próximo. Um espião do Talibã avista isso e informa ao seu chefe, que ordena que o espião o siga. Kinley chega ao destino e avista Ahmed trabalhando em uma caminhonete. Ele recebe uma ligação do coronel Volks, informando que os vistos foram processados e estão com Parker. O espião do Talibã consegue tirar uma foto de Kinley e envia para seu chefe, que agora sabe que é o americano. Ele informa que enviará reforços. Kinley se aproxima de Ahmed, que ouve uma voz familiar e vê Kinley usando óculos e um hijab. Ele dá a notícia a Ahmed de que eles têm os vistos. Eles rapidamente entram na parte de trás do caminhão e partem. Enquanto isso, o especialista em computação termina de verificar Ron Ke e descobre que é John Kinley. Parker percebe que a dupla está em perigo devido ao seu valor para o Talibã e solicita o AC-130, conhecido como o Anjo da Morte, para a localização de Kinley. Enquanto isso, o motorista do caminhão percebe que estão sendo seguidos. Kinley abre fogo contra os perseguidores, fazendo eles bloquearem o caminho para os outros. Ao chegarem a um túnel, precisam abandonar o caminhão. Kinley ordena que o motorista bloqueie o túnel com o caminhão para ganhar tempo. Ele planta uma granada que explode assim que o Talibã chega. Ahmed e Kinley se movem para o outro lado do túnel. Estando seguros deste lado da barragem, a equipe atira nos talibãs do outro lado do desfiladeiro. Os talibãs revidam. Ahmed usa o último de sua munição de pistola. E, eventualmente, Kinley também fica sem munição, enquanto o motorista é baleado. Assim que o Talibã começa a se aproximar de Kinley, o Anjo da Morte aparece. Suas armas eliminam todos os membros do Talibã na barragem. Logo depois, Parker chega do outro lado da barragem com uma coluna de veículos anti-Talibã. Ele diz a Kinley que teria apoiado sua missão gratuitamente se soubesse de antemão que era ele. Kinley e a família de Ahmed são evacuados de helicóptero e, em seguida, embarcam em um transporte militar de volta aos Estados Unidos. Kinley e Ahmed trocam um olhar de respeito. Desde a retirada militar do Afeganistão, milhares de intérpretes afegãos foram executados por ajudar as Forças Armadas dos Estados Unidos ou estão vivendo escondidos do Talibã. Espero que tenham gostado. Até a próxima.